Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine a arrogância de um oficial da elite alemã, um homem treinado na doutrina da invencibilidade, olhando para os soldados brasileiros e vendo apenas amadores. Ele riu do emblema da cobra fumando e acreditou que os pracinhas fugiriam ao primeiro disparo. Mas a guerra tem uma forma cruel de punir a soberba. No Arquivo das Guerras de hoje, narramos o dia em que o desprezo se transformou em terror absoluto. Em apenas 6 horas, o comandante que zombava do Brasil estava de joelhos, implorando por uma misericórdia que ele nunca ofereceu. Descubra como a bravura silenciou o orgulho nazista na maior rendição da história da FEB. Prepare-se, pois a história que você ouvirá agora é impossível de ignorar e define o que é o verdadeiro valor de um soldado. O ar de abril de 1945, na região do Vale do Pó, na Itália, carregava uma mistura densa de fumaça, pólvora e o cheiro doce e enjoativo de uma civilização que se desintegrava. A primavera italiana, que deveria trazer o renascimento, trazia apenas o crepúsculo de um império que prometera durar 1000 anos. No meio deste cenário de caos, as tropas alemãs da 148ª Divisão de Infantaria, veteranas de combates brutais e herdeiras de uma tradição militar prussiana rígida, recuavam desesperadamente em direção ao norte. Entre eles, o comandante que liderava essa massa de homens exaustos, mas ainda perigosos, mantinha uma postura que beirava o delírio. Ele era a personificação do oficial clássico daquela época. Queixo erguido, olhar gélido e uma crença inabalável na superioridade técnica de seus homens sobre qualquer exército que não tivesse a mesma origem. Para ele, a guerra era uma questão de hierarquia, e ser perseguido por soldados vindos de um país sul-americano era a maior ofensa que seu ego poderia suportar. Ele via os brasileiros não como combatentes, mas como uma curiosidade exótica que o destino, em um momento de ironia, colocara em seu caminho de retirada. Do outro lado das colinas de Fornovo di Taro e Colecchio, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira moviam-se com uma determinação silenciosa que contrastava com a ideia que o inimigo tentava projetar sobre eles. Os brasileiros eram homens vindos de todos os cantos de um país continental. Muitos nunca haviam visto a neve antes de pisar na Itália, mas carregavam no peito uma coragem temperada pela mística da cobra que fuma. O emblema era um símbolo de resistência e resposta ao ceticismo. No entanto, para o comandante alemão que observava os movimentos brasileiros através de suas lentes de longo alcance, aqueles homens de farda verde-oliva não passavam de camponeses improvisados que, em sua visão distorcida, jamais poderiam rivalizar com a disciplina férrea de sua própria linhagem militar. Ele sentia que a captura ou a derrota diante de tais oponentes seria uma mancha indelével em sua carreira, algo que ele pretendia evitar a qualquer custo, nem que para isso tivesse que sacrificar o que restava de suas tropas exaustas. O primeiro contato real entre as forças ocorreu em uma manhã de neblina espessa, onde a visibilidade era um luxo que nenhum dos lados possuía. Uma patrulha brasileira avançava com cautela por entre os campos de trigo estilhaçados, quando se deparou com a vanguarda alemã. O combate foi breve, mas intenso. Os alemães, contando com a vantagem do terreno e de metralhadoras automáticas bem posicionadas, conseguiram repelir o avanço inicial dos pracinhas. Foi após este pequeno revés que o comandante alemão cometeu o erro que selaria o seu destino. Embriagado por uma vitória local insignificante e alimentado pelo desprezo histórico, ele decidiu enviar uma mensagem formal. No documento, o oficial sugeria que os brasileiros deveriam abandonar as armas e voltar para as suas terras tropicais, pois a guerra era um ofício para homens endurecidos, não para amadores que pareciam deslocados sob o céu da Europa. O tom era de um deboche tão profundo que chegava a ser infantil, mas carregava a periculosidade de alguém que ainda não compreendera a força do adversário. A zombaria ecoou pelo posto de comando brasileiro como um insulto à honra de cada homem que cruzara o oceano. No entanto, ao contrário do que o comandante adversário esperava,
não houve uma carga desesperada ou uma reação emocional desordenada. O comando brasileiro simplesmente guardou o documento e intensificou o planejamento. O relógio começara a correr para o oficial alemão. Ele, sentindo-se seguro em sua superioridade imaginária, permitiu que seus homens descansassem por algumas horas, acreditando que os brasileiros estariam agora em pânico ou esperando por reforços externos que demorariam a chegar. Ele não percebeu que, sob o manto daquela mesma neblina, as unidades brasileiras estavam realizando manobras silenciosas. A astúcia dos pracinhas, muitas vezes subestimada, estava sendo aplicada em sua forma mais pura. O cerco estava sendo montado de forma que não houvesse escapatória possível. As táticas aplicadas na região de Fornovo de Taro foram uma demonstração de competência e movimento coordenado. Enquanto o comandante alemão desfrutava de um momento de descanso, rindo com seus oficiais sobre a suposta fragilidade dos brasileiros, as colunas da infantaria brasileira realizavam uma manobra de flanqueamento audaciosa. Usando o conhecimento do terreno e a agilidade de suas unidades, os brasileiros cortaram todas as rotas de fuga para o norte. O vale transformara-se em um imenso caldeirão de contenção. O oficial alemão ignorou os relatórios de patrulha que indicavam movimentos suspeitos nos flancos, pois para ele era impossível que aqueles homens tivessem a capacidade técnica de executar um cerco de tal magnitude em tão pouco tempo. Sua cegueira ideológica era sua maior vulnerabilidade, impedindo-o de ver que a cobra não estava apenas fumando, mas estava prestes a dar o bote final. Exatamente 2 horas após a mensagem de zombaria ter sido enviada, o primeiro sinal de que a realidade era muito diferente da fantasia surgiu na forma de uma barragem de artilharia brasileira de precisão cirúrgica. Os projéteis atingiam os depósitos de munição e os veículos de transporte alemães com uma exatidão que desmentia qualquer ideia de falta de preparo. O comandante alemão foi arrancado de seu descanso pela vibração da terra. Ao olhar para o mapa, percebeu que o seu mundo de certezas estava desmoronando. Onde antes ele via camponeses, agora havia uma força de combate coordenada e implacável. As 6 horas de contagem regressiva para a sua humilhação total haviam começado oficialmente. Ele tentou organizar uma resposta, mas a confusão já se instalara entre seus subordinados, que percebiam a gravidade da situação muito mais rápido do que seu líder. O desespero começou a infiltrar-se nas fileiras alemãs. Soldados veteranos olhavam para as colinas e viam as posições brasileiras fechando o cerco. A disciplina, tão louvada pelo comandante, começava a dar lugar ao caos organizacional. Ordens eram gritadas e ignoradas no meio do barulho das explosões. O comandante, sentindo o cerco apertar, tentou organizar uma contraofensiva para romper as linhas brasileiras em um ponto que ele considerava o mais fraco. Ele acreditava que, sob pressão direta, os brasileiros recuariam. Enviou seus melhores homens em uma carga apoiada pelos poucos blindados que ainda tinham combustível. Foi o seu segundo erro fatal. Os pracinhas não apenas mantiveram as posições, como contra-atacaram com uma agressividade que os alemães nunca haviam presenciado naquele setor. Houve combates intensos em Vilas de Pedra, onde a determinação brasileira se impunha sobre a técnica alemã. O comandante observava seus homens sendo empurrados de volta, metro por metro. A arrogância fora substituída por uma incredulidade paralisante. Ele começou a perceber que não estava enfrentando amadores, mas combatentes que possuíam uma determinação que sua doutrina não conseguia processar. O Brasil não estava ali como coadjuvante. Estava ali para ser o protagonista do colapso daquele exército. 4 horas haviam se passado desde a zombaria. O exército alemão estava agora comprimido em uma área minúscula, cercado por todos os lados. O oficial, antes tão prolixo em seus insultos, agora permanecia em um silêncio sombrio dentro de sua tenda de comando improvisada nas ruínas de uma fazenda. Ele via os seus oficiais subalternos trocando olhares de pavor, e a munição estava acabando rapidamente. A mensagem de que os brasileiros deveriam voltar para suas terras agora parecia um eco ridículo. Os brasileiros não arredariam o pé. Eles estavam ali para terminar o serviço. A mística da força brasileira naquelas horas finais
foi algo que desafiou a lógica daquela guerra. Soldados brasileiros usavam de uma astúcia que desorientava o inimigo, capturando patrulhas inteiras apenas com a força da posição estratégica e do movimento constante. O comandante recebeu a notícia de que sua ala direita havia se rendido em massa. O oficial sentiu o peso da realidade esmagar sua confiança. Ele, que se considerava um mestre da guerra, estava sendo superado taticamente. O monóculo, a túnica impecável, os títulos de nobreza militar, tudo agora parecia um disfarce grotesco para um homem que perdera o controle. Faltavam apenas 2 horas para o prazo final. O vale estava envolto em fumaça e a palavra rendição começava a circular entre os generais alemães de forma inevitável. O comandante, vendo que a aniquilação total era iminente, tentou uma última manobra diplomática para salvar as aparências. Ele enviou um mensageiro com uma bandeira branca, não para se render incondicionalmente, mas para propor termos que preservassem o que ele chamava de honra militar. Ele ainda tentava manter a fachada, exigindo que seus homens mantivessem as armas e que ele pudesse se render apenas a oficiais de certas nacionalidades. A resposta brasileira foi curta e definitiva. A rendição seria total, imediata e feita diante dos soldados brasileiros que haviam conquistado aquela posição, ou o ataque final seria autorizado. O tempo da zombaria terminara. Era o tempo da capitulação absoluta. O comandante sentiu o gosto amargo da vergonha profunda. Ele olhou para os seus soldados e viu neles apenas o desejo de sobreviver ao fim daquele pesadelo. Eles não se importavam mais com ideologias. Queriam apenas a segurança que o fim do combate traria. O oficial percebeu que sua cegueira o deixara incapaz de ver a verdade fundamental, que a coragem não tem pátria exclusiva e que o valor humano não se dita por decretos de superioridade. Ele ordenou que os documentos fossem destruídos e preparou-se para enfrentar os homens que ele insultara. As 6 horas haviam se completado e o ciclo da soberba chegara ao seu fim catastrófico. O que se seguiu foi uma das maiores demonstrações de força e organização da história militar brasileira em solo europeu. As colunas intermináveis de soldados alemães começaram a se formar para a entrega das armas. Eram quase 15.000 homens, uma divisão inteira que se desfazia diante dos olhos dos brasileiros. No centro desta massa de derrotados, o comandante caminhava com os ombros curvados e a cabeça baixa. Ele não era mais o oficial que zombava. Ele era o prisioneiro que buscava garantias de sobrevivência. Quando ele finalmente ficou cara a cara com os brasileiros, a sua postura era de uma vulnerabilidade total. Ele percebeu que o mundo que ele representava estava morto, e que o mundo que ele desprezara era o que agora detinha o seu destino. A rendição não foi apenas física, foi a queda de um conceito de mundo que se provara falso diante da realidade do campo de batalha. A arrogância fora totalmente substituída por um medo mal disfarçado. O comandante, ao ser interrogado, tentava encontrar palavras para justificar sua conduta anterior, mas cada tentativa de explicação soava como uma confissão de sua própria falha de caráter. Ele buscava nos olhos dos pracinhas um sinal de como seria tratado. O que encontrou foi uma dignidade severa e uma justiça que ele não esperava. Os brasileiros não precisavam humilhá-lo com palavras, pois o cenário ao redor já fazia isso de forma definitiva. A cobra fumara com uma intensidade que ele jamais ousaria imaginar, e o resultado era a sua total e completa derrota. Ele compreendeu, tarde demais, que o respeito é algo que se conquista com ações, e que o insulto é a arma dos que já perderam a alma muito antes de perderem a batalha. Os brasileiros observavam a rendição com uma calma que impressionava os observadores internacionais. Não houve pilhagem, não houve maus tratos gratuitos, houve apenas a execução profissional de um procedimento de captura em massa. O comandante alemão foi levado para uma instalação temporária, onde teve que aguardar o processamento de sua divisão. Ele via seus soldados sendo alimentados e tratados pelos brasileiros, e essa generosidade doía mais em seu orgulho do que qualquer agressão física poderia doer. Ele percebia que o povo que ele chamara de amador possuía uma civilidade que seu próprio regime tentara extinguir na Europa. A derrota era completa,
em todos os sentidos possíveis da palavra. O oficial sentou-se em silêncio, enquanto as sombras da noite cobriam o Vale do Pó, refletindo sobre como 6 horas foram suficientes para transformar um general em um refugiado da própria história. A disciplina demonstrada pelos pracinhas durante a guarda dos prisioneiros foi exemplar. Eles mantiveram a ordem com uma firmeza que silenciou qualquer tentativa de resistência remanescente. O comandante alemão de sua cela improvisada ouvia as vozes dos brasileiros cantando canções populares ao redor das fogueiras e percebia que aquele exército possuía uma alma que o seu nunca tivera. A guerra para ele acabara da forma mais humilhante possível, mas para os brasileiros, aquele era o coroamento de meses de sacrifício e luta. A história estava sendo escrita ali, e o comandante nazista era apenas uma nota de rodapé sobre como a soberba precede a queda. Ele sentia o peso de cada arma depositada no chão, cada canhão silenciado e cada soldado que agora pertencia ao controle brasileiro. O oficial brasileiro que recebeu a espada do comandante alemão o fez com uma sobriedade que desarmou qualquer tentativa de drama por parte do derrotado. Não houve discursos de glória, apenas a constatação de um fato consumado. O Brasil havia capturado uma divisão alemã inteira, algo que poucos exércitos aliados haviam conseguido fazer de forma tão limpa e decisiva naquele estágio da guerra. O comandante alemão, ao entregar o símbolo de seu comando, sentiu que estava entregando não apenas uma arma, mas toda a sua identidade militar. Ele era agora apenas mais um número em um sistema de prisioneiros dependente da logística brasileira para suas necessidades básicas. A ironia era absoluta e definitiva. A cada hora que passava, o comandante se tornava mais consciente da magnitude de seu erro de avaliação. Ele subestimara a inteligência estratégica brasileira, subestimara a capacidade tática de pequena escala dos pelotões e, acima de tudo, subestimara a coragem individual do soldado brasileiro. Ele vira homens avançarem contra metralhadoras com uma determinação que ele só acreditava existir em seus próprios manuais de propaganda. O choque de realidade foi brutal. Ele percebeu que os brasileiros eram o produto de uma nação jovem e vigorosa, que trazia para a guerra uma energia que a velha Europa, cansada e destruída, já não possuía. O novo mundo estava salvando o velho, e ele fora o obstáculo removido por essa força imparável. Enquanto o processamento dos prisioneiros continuava, o comandante nazista foi transferido para a retaguarda. Durante o transporte, ele pôde ver a extensão da destruição de suas próprias colunas de suprimento, destruídas pela precisão da artilharia e pela aviação que apoiava os brasileiros. Ele via os pracinhas operando equipamentos modernos com uma facilidade que o surpreendia. O mito de que eram tropas de segunda classe evaporou-se completamente. Ele sentia agora uma estranha necessidade de se explicar, de tentar ganhar a simpatia de seus captores, uma mudança radical em relação ao homem que enviara a mensagem de zombaria poucas horas antes. A necessidade de sobreviver falava mais alto do que qualquer fidelidade ao regime que estava desmoronando em Berlim. A transferência do comandante alemão para o posto de comando avançado da Força Expedicionária Brasileira foi realizada sob um manto de silêncio que pesava mais do que as armas transportadas pelos pracinhas. À medida que o jipe avançava pelas estradas de terra batida da região de Fornovo de Taro, o oficial nazista observava através de uma fenda de incredulidade a realidade que se desdobrava diante dos seus olhos. Ele via centenas, depois milhares de seus próprios soldados, homens que ele treinara para serem a elite da Wehrmacht, sentados no chão, desarmados e vigiados por jovens brasileiros que mantinham uma postura de serenidade vigilante. O contraste era insuportável para a sua mente formatada pela doutrina da supremacia técnica e racial. Há menos de 6 horas, ele escrevia termos de escárnio, rindo da ideia de que aquele exército vindo dos trópicos pudesse representar um perigo real. Agora, ele via o resultado de um cerco tático impecável, que desmoronara a resistência de quase 15.000 homens. O seu monóculo, outrora símbolo de uma autoridade inquestionável, fora guardado no fundo de um bolso, como um resquício de uma vida que acabara de ser estilhaçada pela competência de quem ele ousara chamar de amador.
A chegada ao centro de triagem de prisioneiros revelou ao comandante uma faceta da guerra que ele não estava preparado para processar. Ele esperava encontrar o caos de uma vitória desordenada, mas o que viu foi uma organização logística que operava com uma eficiência discreta. Os brasileiros não celebravam com gritos de triunfo ou gestos de humilhação gratuita. Eles trabalhavam. O oficial alemão via os pracinhas distribuindo as suas próprias rações de comida e água para os soldados alemães exaustos e famintos. Viu médicos brasileiros a tratarem feridos alemães com a mesma dedicação e cuidado que dispensavam aos seus próprios companheiros. Essa demonstração de humanidade, num momento de derrota total, foi o golpe final na sua armadura de arrogância. Ele percebeu que a sua zombaria não fora apenas um erro militar, mas uma falha profunda de caráter. O povo que ele mandara voltar para as selvas estava agora a dar lições de civilidade no coração da Europa devastada. O tempo das 6 horas, que ele usara para destilar veneno e desprezo, transformara-se no período em que a sua alma fora obrigada a confrontar a própria pequenez diante da grandeza moral do adversário. Durante o interrogatório formal, o comandante nazista viu-se obrigado a encarar os oficiais brasileiros. A postura destes homens, marcada por uma dignidade severa e um profissionalismo inabalável, desarmava qualquer tentativa de altivez remanescente. Ele tentou, inicialmente, manter um tom de distanciamento técnico, discutindo as manobras de cerco como se fossem apenas problemas matemáticos mal resolvidos. Mas, à medida que os detalhes da rendição incondicional eram selados, a sua voz começou a falhar. Ele via nos mapas à sua frente a perfeição do nó que os brasileiros haviam dado na sua divisão. Cada rota de fuga, cada ponto de abastecimento, cada ninho de resistência fora neutralizado com uma estratégia que ele agora reconhecia como superior à sua própria. O oficial alemão percebeu que subestimara o Brasil não por falta de informação, mas por excesso de soberba. Ele acreditara na sua própria propaganda de superioridade e esquecera-se de que a coragem e a inteligência estratégica não conhecem fronteiras geográficas ou raciais. A humilhação de estar ali, implorando por termos que garantissem a sobrevivência dos seus homens, era o preço amargo de uma cegueira voluntária. O pedido de misericórdia que se seguiu não foi apenas uma formalidade diplomática, foi um clamor desesperado de um homem que via o seu mundo desmoronar. Ele implorou para que os brasileiros não permitissem que os partigiani italianos, os guerrilheiros da resistência local, se aproximassem dos prisioneiros alemães. Ele tinha um terror visceral de sofrer a mesma crueldade que as suas tropas haviam espalhado por toda a Europa. Ironicamente, ele procurava proteção justamente na ética e na honra daqueles que ele chamara de bárbaros horas antes. O comandante brasileiro que conduzia o processo respondeu com uma calma que cortava mais do que qualquer insulto. Ele garantiu que a Força Expedicionária Brasileira seguia as leis da guerra e os princípios da honra militar, e que os prisioneiros seriam tratados com a dignidade que o Brasil exigia de si mesmo. O oficial alemão sentiu o peso dessa resposta. Ele percebeu que estava a ser salvo por um sistema de valores que ele tentara extinguir. A sua divisão inteira, um exército que outrora fora o terror da região, era agora um conjunto de homens protegidos pela generosidade de brasileiros que se recusavam a descer ao nível do inimigo. A magnitude da rendição de Fornovo de Taro começou a ganhar contornos históricos, enquanto as colunas de prisioneiros pareciam não ter fim no horizonte. Eram generais, oficiais de Estado-Maior, sargentos e soldados rasos, todos caminhando sob a guarda de pracinhas que mantinham a ordem com uma firmeza respeitosa. O comandante nazista, assistindo a esta cena de um jipe que o levava para a retaguarda, sentia a dor física de ver a sua bandeira ser recolhida. Ele pensava na mensagem que enviara, naquele pedaço de papel carregado de desprezo, e como ele se tornara o documento da sua própria ruína. As 6 horas de Fornovo seriam lembradas não apenas como uma vitória tática, mas como o momento em que a alma brasileira se impôs sobre a rigidez nazista. Os pracinhas, vindos das fazendas, das cidades e do interior do Brasil, provaram que a democracia e a mistura de raças geravam uma força de combate
que a pureza artificial do Reich nunca conseguiria igualar. A vitória não fora apenas por causa do calibre dos canhões ou do número de tanques, mas por causa da superioridade moral de quem luta pela liberdade. No campo de prisioneiros temporário, o oficial alemão teve que conviver com a visão diária da competência brasileira. Ele observava a forma como os soldados da FEB operavam os equipamentos, como mantinham a disciplina do acampamento e como tratavam a população civil italiana. A população de Fornovo, que sofrera sob o jugo alemão, agora abraçava os brasileiros como libertadores. O comandante nazista percebeu que a cobra não apenas fumara, ela trouxera consigo a luz para um continente mergulhado nas sombras. A misericórdia que ele implorara fora concedida em abundância, manifestada na água partilhada, no curativo bem feito e na ausência de maus tratos. Cada gesto de bondade brasileira era um lembrete da sua própria arrogância falida. Ele passara a vida acreditando que a força bruta era a única linguagem da guerra. Mas os brasileiros ensinaram-lhe que a verdadeira força reside na capacidade de ser justo, mesmo quando se tem o poder absoluto sobre o inimigo caído. A história da rendição da 188ª Divisão de Infantaria Alemã tornou-se o maior troféu da Força Expedicionária Brasileira. Capturar uma divisão inteira de um exército veterano, com o seu comandante à frente implorando por termos, foi um feito que ecoou em todos os centros de comando aliados. O oficial nazista que rira dos amadores tropicais acabou por ser o protagonista involuntário de uma das maiores lições de humildade da história militar moderna. Ele foi enviado para um campo de prisioneiros de guerra de longo prazo, carregando consigo a memória daquelas 6 horas que mudaram a sua percepção sobre o mundo e sobre o Brasil. Ele nunca mais olharia para um mapa ou para um emblema militar sem se lembrar do rosto do soldado brasileiro, que o desarmou com uma mão e lhe ofereceu água com a outra. A sua zombaria fora apagada pela história, mas a bravura brasileira ficara gravada naquelas colinas para sempre. A mística da cobra que fuma atingiu o seu auge naquele abril de 1945. O Brasil provara que era uma potência moral e militar, capaz de enfrentar o exército mais temido do planeta e sair vitorioso com as mãos limpas de crimes de guerra. O comandante alemão, em sua humilhação final, foi apenas o testemunho de uma verdade maior, a de que o Brasil é grande pela sua alma e pela coragem dos seus filhos. A zombaria de 6 horas antes fora apenas o último suspiro de um regime que se recusava a aceitar que a era dos impérios de ódio estava a chegar ao fim. O Vale do Pó, com as suas plantações e a sua paz recuperada, tornou-se o santuário da memória daqueles que souberam lutar com fúria e vencer com nobreza. O legado de Fornovo de Taro continua vivo em cada relato do arquivo das guerras. Mostra que o soldado brasileiro possui uma fibra única, feita de resiliência e compaixão. O comandante que zombou dos brasileiros e 6 horas depois implorava por misericórdia é o exemplo clássico de como a soberba precede a queda catastrófica. A história não perdoa quem subestima o valor de um povo que decide lutar por um ideal. Os pracinhas voltaram para casa com o orgulho de terem capturado não apenas soldados, mas de terem capturado o respeito do mundo. Eles fizeram a cobra fumar com uma intensidade que iluminou o caminho para a vitória final, deixando um rastro de honra que nenhuma propaganda ou insulto jamais conseguirá manchar. Encerramos este relato com a imagem das colunas de prisioneiros alemães marchando sob a guarda de jovens brasileiros que, meses antes, nunca haviam saído de suas vilas no interior do Brasil. A transformação desses homens em uma força de combate de elite é um dos maiores fenômenos da história militar moderna. O comandante nazista, em sua cela de prisioneiro, teve muito tempo para refletir sobre as palavras que enviara naquela manhã nebulosa. Ele percebeu, tarde demais, que a guerra não é um jogo de superioridade racial, mas um teste de caráter. E no teste de caráter do fronte italiano, o Brasil foi o vencedor absoluto. A misericórdia que ele implorou foi concedida, não por fraqueza brasileira, mas por uma força moral que ele jamais seria capaz de compreender. A missão de narrar estes feitos é o compromisso do arquivo das guerras com a verdade e com o resgate da integridade humana diante do aço e da pólvora.
O momento da rendição em Fornovo é o fechar de um ciclo de horror e o início de um tempo de reconhecimento para o valor do soldado brasileiro. A missão está cumprida, a verdade foi revelada e a glória dos que lutaram pela liberdade permanece invencível. O Arquivo das Guerras agradece por nos acompanhar em mais esta jornada emocional pelas profundezas da nossa história. Até a nossa próxima crônica diária, onde a memória se torna imortal e o heroísmo brasileiro se torna eterno no Arquivo das Guerras. A gratidão dos italianos que viram a 148ª Divisão ser desarmada pelos brasileiros é algo que se sente até hoje nas ruas de Fornovo. Eles contam histórias de como os pracinhas eram severos no combate, mas incapazes de uma crueldade desnecessária. O comandante alemão, que via os italianos como meros súbditos, viu-os celebrar com os brasileiros enquanto ele caminhava para o cativeiro. Foi a destruição total da sua visão de mundo. Ele percebeu que o Brasil criara laços de afeto, onde a Alemanha criara apenas feridas de ódio. A sua súplica por misericórdia foi o reconhecimento final de que a humanidade do Brasil era a sua arma mais poderosa, uma força que não podia ser neutralizada por panzers ou metralhadoras. O Brasil venceu a guerra e venceu o coração de quem testemunhou aquele momento. Nas páginas da história militar, o nome de Fornovo de Taro estará sempre ligado ao da Força Expedicionária Brasileira como o local onde o impossível aconteceu, onde a arrogância de um comandante de elite foi quebrada pela determinação de cidadãos soldados vindos do outro lado do mar. As 6 horas entre o insulto e a rendição são o símbolo eterno do valor brasileiro. A cobra fumou, a paz foi restabelecida e a honra brasileira brilhou com a intensidade de um sol tropical sobre a neve da Itália. O Arquivo das Guerras orgulha-se de manter viva esta chama de orgulho nacional, lembrando sempre que a coragem silenciosa é a que vence as batalhas mais importantes da humanidade. A fumaça da cobra, agora, é apenas a névoa da memória que protege estas histórias de serem esquecidas. O comandante que implorou por misericórdia foi apenas uma das milhares de vozes que tiveram de admitir a grandeza do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Que este relato nos sirva de inspiração para enfrentarmos os nossos próprios desafios com a mesma dignidade e fibra dos nossos heróis de 1945. A vitória foi total e a memória é eterna. O Brasil fez a história acontecer através da honra e da bravura, provando que o caráter de um povo é o seu destino final. No Arquivo das Guerras, a glória dos pracinhas será sempre narrada com o respeito que eles conquistaram no campo de honra. As montanhas da Itália ainda guardam o eco dos passos daqueles quase 15.000 alemães a renderem-se aos nossos pracinhas. É o som de uma lição aprendida da maneira mais dura. O comandante que zombou aprendeu que a vida é curta e a justiça é longa. O Brasil voltou para casa vitorioso, mas deixou na Europa um exemplo de civilização que nunca será apagado. E é nesta verdade que o Arquivo das Guerras encontra a sua razão de ser. Celebrar os momentos onde o espírito humano superou a sombra da destruição. Até amanhã, com mais uma história de valor e glória nas crônicas do tempo.